Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a transformada de Laplace. O nosso grupo é composto pelo Alexander, eu, a Brenda e o Gabriel. A partir de agora, na nossa matéria de circuitos 1, é necessário desenvolver técnicas para analisar circuitos elétricos com uma ampla gama de variedade de entradas e respostas. Esses circuitos são modelados por equações diferenciais e a transformada de Laplace ela é um método muito poderoso para resolver essas equações e, como consequência, resolver circuitos elétricos que contêm elementos armazenadores de energia. O conceito da transformada é passar um circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência, em que temos que usar equações algébricas que são mais fáceis, e depois, com o resultado dessas equações, passamos novamente para o domínio do tempo, utilizando a transformada inversa. A sua definição é dada por uma função f de t, e a sua transformada sendo representada por fs ou Laplace de f de t. Ela é definida por uma integral de 0 menos até infinito de f de t vezes e elevado a menos st dt, em que S é uma variável complexa dada por sigma mais j ômega. Tendo em vista o argumento st da equação adimensional, então S possui dimensões de frequência. E observe que também no limite inferior da integral nós temos 0 menos, que significa que é um instante exatamente antes do t igual a zero. A transformada de Laplace é uma transformada de integral de uma função f de t do domínio do tempo para o domínio da frequência complexa, fornecendo o fs, ou o L de ft. Quando a transformada de Laplace é aplicada numa análise de circuito, as equações diferenciais representam o circuito no domínio do tempo e as equações algébricas vão representar o circuito no domínio da frequência. Nós temos a transformada que é unilateral, que é essa da definição, onde temos o limite de interação de 0 menos até infinito. E temos a transformada bilateral, que vai mudar apenas o limite de interação, que vai ser de menos infinito até infinito. Mas, no nosso caso, nós usaremos apenas essa da definição, que é a unilateral. As propriedades da transformada de Laplace, ela nos ajuda a obter pares de transformação sem utilizar a equação de definição. Então, nós temos diversas propriedades, vou falar um pouco de cada uma delas, que vai ser a linearidade, que é a soma a soma em ft vai ser igual à soma de fs. Nós temos o fator de escala, que é f de at, em fs vai ser 1 sobre a, vezes f de s sobre a, sendo a uma constante. Temos o deslocamento no tempo, em que quando em ft eu vou ter esse deslocamento, em fs vai ser a exponencial elevada a menos as de vezes fs. E o deslocamento da frequência vai ser ao contrário, onde eu tenho no tempo a exponencial elevada a menos a t de ft, e na frequência vai ser f de s mais a. A diferenciação no tempo vai ser as nossas derivadas, vou ter derivada da segunda, da primeira, da segunda, da terceira, até n derivadas. E na frequência eu vou ter S vezes Fs menos Fzinho no tempo 0 menos. E assim por diante, aumentando o grau de S à medida que vai aumentando o grau da derivada. Temos também a integração no tempo, onde eu tenho uma integral no tempo, então a minha resposta na frequência vai ser 1 sobre S vezes Fs. A diferenciação na frequência t vezes ft, eu vou ter uma derivada, vai ser
menos a derivada de Fs em relação a S. Temos também integração na frequência, onde temos Ft sobre T, então a resposta será uma integral de Fs ds. A periodicidade no tempo, Ft igual a Ft mais Ntzão, então na frequência eu vou ter F de S dividido por 1 menos E elevado a menos Stzão. E o valor inicial e o valor final vou mostrar para a gente as transformadas nos valores iniciais, que é zero, e nos valores finais, que é infinito. Então, eu tenho um limite. No valor inicial, eu tenho um limite de S tendendo a infinito, de S vezes Fs, e no valor final, eu tenho um limite de S tendendo a zero, de S vezes Fs. E a convolução. Se eu tenho uma convolução no tempo de duas funções, eu vou ter a multiplicação da transformada na frequência. Olá, meu nome é Gabriel e eu vou estar dando continuidade à apresentação falando sobre o tema da transformada inversa de Laplace. Vamos supor que agora nós temos o caso contrário, nós temos uma função f de S e nós queremos passar essa função para o domínio do tempo. Bem, para passar essa função do domínio da frequência para o domínio do tempo, nós vamos utilizar um método da transformada inversa de Laplace, que, como é possível observar, ele está definida pela função abaixo. Como podemos notar, nós temos aqui uma integral bem trabalhosa de se resolver. Então, para evitar essa integral, nós temos um outro método, que é utilizar o método de expansão em frações parciais. O método consiste em simplesmente pegar essa função f de S e decompor ela em termos simples utilizando a expansão por frações parciais. E a partir disso, nós vamos pegar os termos encontrados e tentar buscar na tabela da transformada esses termos e, a partir disso, encontrar suas respectivas funções no tempo. Para isso, nós vamos supor que f vai possuir o seguinte formato: n de s sobre d de s. Quando n de s igual a zero, nós vamos ter os zeros da função, e quando d de s igual a zero, nós vamos ter os polos da função. Primeiramente, vamos analisar para quando nós tivermos polos simples não complexos. Bem, para tal, basta simplesmente realizar o método de expansão por frações parciais. Nós vamos ter duas constantes aqui definidas como a e b, e a partir de sistemas de equação, encontrar os respectivos valores para a e b. Bem, nós podemos pegar esses valores, substituir na primeira equação encontrada, e a partir disso nós vamos aplicar o método da transformada inversa. Nós vamos pegar essas funções, vamos olhar nas tabelas das transformadas, e a partir disso nós conseguimos achar suas respectivas funções no tempo, como possível ver aqui. Bem, para polos complexos não basta simplesmente fazer a expansão por frações parciais. Nós vamos ter uma etapa de análise a mais, como é possível ver aqui. Nós fizemos a expansão por frações parciais, encontramos os valores respectivos para constantes, porém, para a primeira equação, nós temos essa equação na tabela da transformada. Porém, para a segunda equação, nós não temos essa equação na tabela. Então, uma forma de análise é nós tentarmos olhar para essa equação e, a partir dela, realizar manipulações para que fique mais fácil de nós tentarmos enxergar as funções da transformada do seno e no cosseno nessa equação. Porque, como nós podemos ver, essa função ela vai ter raízes complexas, e as funções seno e cosseno são funções que, por si só, podem ser escritas na forma de exponenciais complexas. Bem, como podemos observar aqui, nós dividimos essa função em dois termos, e a partir disso nós conseguimos encontrar na tabela a transformada de Laplace do cosseno e do seno. E a partir disso, basta simplesmente olhar a sua função no tempo e nós chegamos na seguinte função final. Bem, uma função de transferência ela é uma função que descreve o comportamento do sinal de saída em relação ao seu sinal de entrada, em que ambos estão no domínio da frequência. Bem, para utilizarmos esse exemplo, nós podemos tomar como exemplo as equações de
as funções de transferência de um circuito, em que nós temos 4 possíveis funções de transferência. Nós temos a função de ganho de tensão, que vai analisar a tensão de saída em relação à tensão de entrada. Nós temos uma função de ganho de corrente, que vai analisar a corrente de saída em relação à corrente de entrada. A função de impedância, que vai analisar a tensão em relação à corrente. E a função de admitância, que vai analisar a corrente em relação à tensão. Olá, meu nome é Alexandre e, a partir deste ponto, estarei abordando a aplicação da transformada de Laplace na solução de circuitos elétricos. A transformada de Laplace é uma das mais poderosas ferramentas matemáticas para análise e síntese de circuitos elétricos. Sua aplicação em circuitos envolve o conceito de modelar circuitos no domínio S, também conhecido como domínio da frequência. Podemos usar esse princípio para auxiliar na resolução de praticamente qualquer tipo de circuito linear. A linearidade é a palavra-chave. Então, já conhecendo como obter a transformada de Laplace em sua inversa, existem algumas etapas que devem ser seguidas na aplicação da transformada de Laplace em circuitos, sendo elas transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio S, resolver o circuito usando qualquer método de análise conhecido e efetuar a transformada inversa da solução e, portanto, obter a solução no domínio do tempo. Então, para sair do domínio T e partir para o domínio S, começamos por aplicar a transformada de Laplace em cada termo do circuito. Para um resistor, a relação tensão-corrente é regida pela lei de Ohm, sendo ela V de T igual a RI de T. Extraindo a transformada de Laplace da expressão, obtemos V de S igual a RI de S. Note que a relação entre tensão e corrente segue sendo a mesma. A diferença é que agora estamos no domínio da frequência. Para o indutor, a relação tensão-corrente é dada por V de T igual a L dI de T dt. Extraindo a transformada de Laplace da equação, em termos de tensão, obteremos uma expressão que dependerá de uma condição inicial. E a forma como essa condição inicial afeta o nosso circuito está ilustrada na figura ao lado, onde temos uma fonte de tensão que depende dessa condição inicial. Para o capacitor, acontecerá o mesmo. Em um capacitor, a relação tensão-corrente é dada por I de T igual a C dV dt. No domínio S, obteremos uma expressão em termos de corrente que também depende de uma condição inicial, e a forma como essa condição inicial irá afetar o circuito é a mesma para o indutor, sendo uma fonte de tensão que depende de uma condição inicial. Se supusermos essas condições iniciais igual a zero, tanto no indutor quanto no capacitor, as equações anterior reduzem-se a expressões mostradas aqui no slide, e os circuitos equivalentes reduzidos estão na figura ao lado. Portanto, a transformada de Laplace, uma das suas grandes vantagens é obter a resposta completa do circuito, isso é, tanto em regime permanente quanto estacionário, e o emprego da transformada de Laplace na análise de circuito facilita o uso de várias fontes de sinal, como impulso, degrau, rampa, exponencial e senoidal. Agora, abordando as variáveis de estado, até o momento foram consideradas técnicas de análise para circuitos compostos por uma entrada e uma saída. Entretanto, muitos sistemas de engenharia possuem várias entradas e saídas. O método de variáveis de estado é uma ferramenta muito importante para analisar e compreender sistemas de alta complexidade. As variáveis de estados que determinam o comportamento futuro do sistema quando o estado atual do sistema e os sinais de entrada são conhecidos. Ou seja, variáveis de estado é uma propriedade física que caracteriza o estado de um sistema, independente de como o sistema chegou àquele estado. A forma padrão de representar as equações de estado é dispô-las em conjunto de equações diferenciais de primeira ordem. A equação de estados na forma de variáveis de estado é x igual a x mais bz, a equação de saída é y igual a cx mais dz. Supondo que as condições iniciais zero, a função de transferência do sistema é encontrada extraindo-se a transformada de Laplace da equação. Resolvendo as contas, obteremos essa função h de s dada, onde A é a matriz do sistema, B a matriz conjugada de entrada, C a matriz de saída e D a matriz de avanço. Na maioria dos casos, fazendo D igual a zero, de modo que o grau do numerador h de s na equação anterior é menor que aquele do denominador, h de s torna-se essa expressão simplificada. Para aplicar a variável de estado a um circuito, fazemos escolha a corrente do indutor e a tensão do capacitor V como variáveis de estado, aplicar a LKC e a LKT ao circuito e obtenha as variáveis do circuito em termos de variáveis de estado e, por fim, obtenha a equação de saída e coloque o resultado final na forma estado-espaço. Bem, como aplicação prática do que foi apresentado até agora, nós vamos estar analisando o seguinte circuito abaixo, que é um circuito RC de primeira ordem passiva, e nós vamos estar analisando a sua implementação como um filtro passa-baixa.
Bem, para começo da análise, o nosso primeiro passo é retirar a seguinte equação de circuito. Nós retiramos essa equação utilizando LKC e depois nós passamos essa mesma equação para o domínio S, o domínio da frequência. E o nosso próximo passo foi passar o V0, que estava no domínio do tempo, também para o domínio da frequência. E após isso, basta substituir essa equação na primeira equação, que nós vamos chegar nesse resultado aqui. Bem, como nós podemos observar, nós temos VI, que é a nossa tensão de entrada, e V0, que é a nossa tensão de saída. Isso aqui é o inverso da nossa função de transferência que nós queremos chegar. E aqui, como nós podemos ver, nós definimos a seguinte função de transferência para o circuito. Bem, a seguinte imagem ela vai mostrar para a gente o funcionamento do filtro passa-baixo. Nós vamos ter o sinal x de S, que vai ser o nosso sinal de entrada. Ele vai sofrer essa transformação H de S. E em seguida nós teremos o sinal Y de S, que vai ser o nosso sinal de saída. Bem, como já foi apresentado também, nós sabemos que dentro desse S aqui nós estamos lidando com números complexos. Dessa forma, nós podemos escrever H de forma que substitui o S por H de J ômega. Onde nós podemos, aqui está definido um exemplo de H de J ômega, onde nós temos WC, que é a nossa frequência de corte. Bem, o nosso próximo passo agora é comparar a nossa função de transferência com esse valor, 1 sobre raiz de 2, que é um valor definido por conveniência para esse tipo de análise. Bem, realizando toda a conta, nós chegamos ao valor de WC, que é 1 sobre RC, e a partir disso nós conseguimos chegar na seguinte função para a função de corte. Nós temos que a função de corte é 1 sobre 2πRC. Dessa forma, nós podemos basicamente definir uma função de corte, definir o valor de capacitância ou de resistência, e a partir de uma equação simples nós conseguimos encontrar o valor que falta. Como exemplo prático utilizado na simulação, nós implementamos esse circuito aqui. Como podemos ver, nós utilizamos uma frequência de corte de 1 kHz e definimos um capacitor como 10 nanofarads. E a partir da equação anterior, essa equação da frequência de corte, nós conseguimos encontrar o valor para o resistor 1, que foi definido como 16K. Bem, como sinal de entrada para a simulação, nós utilizamos uma senoide com amplitude de 1 volt e uma frequência variando. Nós utilizamos dois exemplos de frequência, uma frequência menor que a frequência de corte e uma frequência maior que a frequência de corte, para melhor visualização. Bem, primeiramente nós temos a análise para o valor da frequência de entrada definido como menor que essa frequência de corte. Como nós podemos ver, o sinal de entrada em verde e o sinal de saída em azul são praticamente iguais. Tem uma leve atenuação, porém essa atenuação se dá que nós estamos tratando de um circuito passivo, né? Bem, para valores maiores que a frequência de corte, nesse caso, por exemplo, nós utilizamos uma frequência de 10 kHz, nós podemos observar aqui de novo em verde o nosso sinal de entrada e em azul o sinal de saída. Nós podemos observar que esse é o comportamento esperado de um filtro passa-baixo, onde quanto maior a nossa frequência de entrada em relação à nossa frequência de corte, mais próximo o sinal da nossa saída vai estar de zero.